Hebreus é no finalzinho da Bíblia. A Bíblia termina no Apocalipse, você volta e encontra Judas, João. Pedro. Aí antes do Pedro tem o Tiago. Antes do Tiago é Hebreus. Capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aqui basta para nós. O que é olhar para Jesus? Não é olhar propriamente para uma imagem, né? Que nem fazem algumas religiões, não. Nem também escarnecendo de alguém, zombando, jamais. Entenda, mas olhar para Jesus é mais, é olhar para a palavra de Deus, olhar para aquilo que Ele diz, olhar para aquilo que está escrito na palavra. Aquilo ali é a vida de Deus em nós, aquilo é a revelação de Deus para nós. É o caminho que Deus lhe dá quando você está fechado, que você não tem acesso, você olha para a palavra. Veja o caso lá de Josafá, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20. A história alguns conhecem, mas não é história, temos essa revelação aqui. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, diz assim: e sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Depois disso, depois do que, pastor Jair? O Josafá era um homem de Deus, mas teve um momento da vida dele que ele fez uma coisa que não era agradável a Deus. Ele fez uma aliança, entenda, com Acabe. Acabe era rei do norte, que era profano. Ele casou com aquela mulher chamada Jezabel. Ali era a fome com a vontade de comer, irmão. Era realmente o pecado personificado ali. Mas o que eu quero explicar, ele foi se unir a ele, quase perdeu a vida, porque o Acabe até preparou uma armadilha, porque ele disse: olha, na batalha, um homem de Deus disse: não vá, porque você não vai voltar, Acabe. O Acabe não acreditou, mandou até prender o homem de Deus assim: se eu não voltar, prende até que eu volte, para mostrar que ele mentiu. E o homem não mentiu não, porque o Acabe morreu na batalha. Mas olha como é que foi uma astúcia do Acabe. O Acabe disse assim: o rei Josafá, nós não vamos entrar, nós dois, como veste de reis. O que eles querem sou eu, não é você. Então eu vou vestido de soldado, você pode ir que não tem problema. E ele foi vestido de um rei, com as vestes reais mesmo, o Josafá. Na batalha, quando olharam aquele homem com as vestes reais, é o Acabe, vamos atrás dele. Eles queriam capturar e matar o Acabe, mas quando chegaram perto, Deus permitiu isso. Eles viram que não era o Acabe e desistiu de perseguir o Josafá. E Josafá foi embora, fugiu, não conseguiu, não foi morto. Mas é um soldado adversário, pegou uma flecha e soltou, e atingiu um soldado de Israel. Quem era o soldado? Era o Acabe. Quer dizer, ele não fugiu da palavra do homem de Deus. Aí depois disso, ele voltou, ele foi repreendido por um profeta de Deus, que disse que ele não deveria ter feito aquilo. Ele era de Deus, ele aceitou a repreensão. Você tem que aceitar a repreensão. Você está falando coisa que não é de Deus, amigo, Deus não vai concordar com você. Não adianta. Eu estava contando uma senhora, irmã em Cristo, ela falou assim: Jesus é inclusivo, quer usar um para agradar muitas pessoas. E não é, porque ele não rejeita ninguém, mas ele também diz claramente, a palavra diz que há um grupo de pessoas que não entrarão no reino de Deus. Ele falou para um homem chamado Nicodemos: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então não tem, entenda, Jesus é inclusivo, quer usar uma mensagem, né? Como se não, claro, ele aceita toda a pessoa tem que ver como está. Uma vez perguntaram num seminário teológico: eu quero saber o que as igrejas evangélicas estão fazendo para receberem os homossexuais. Eu não estava presente. Se eu estivesse, é a mesma coisa que para receber os heterossexuais, que eles entrem pela porta. Não é verdade? O homem hétero, ele tem que ser marido de uma só mulher, a mulher tem que ser mulher de um homem só. Os adultos não entrarão, mas ninguém fala que a igreja é adulterofóbica, né? Mas eu gosto de citar isso. Porque a Bíblia condena: o homem não se deitará com o homem como se mulher fosse. Isso é abominável ao Senhor. Você é homofóbico, está vendo? Não, estou dizendo isso. Deus aceita que ele mude. Assim como o cara chega na igreja cheio de aventuras amorosas, aí ele se acerta e fica só com a esposa, fica só com a mulher. Entende? Ele pode chegar na igreja no 10º casamento, mas ali é outra coisa. Então é a mesma coisa. E aí o pessoal vem com esse termo: não, inclusive Jesus aceita sim, mas a pessoa tem que se converter. É como o roubador, que pode ser o roubador de revólver na mão, pode ser do púlpito, entenda? Ele está aqui, mas ele pega alguma coisa fora do que é uma prebenda, o que é auxílio ministerial dele, vai prestar conta, irmão.
Ele não tem autoridade para fazer isso. Então, é bem claro sobre isso. E as pessoas querem usar esse termo, né? Jesus é inclusivo. Não, Jesus é inclusive, ele inclui e exclui. Ele não exclui, a pessoa que se exclui, porque ela não quer entrar pela porta, então não vai entrar no reino dos céus. Mas voltando, então o Josafá, ele era de Deus, ele aceitou a repreensão. Você tem que aceitar, quando não está fazendo o que Deus não agrada, não adianta, não, mas Deus me aceita assim, mas você tem que se converter, senão você não vai entrar no reino de Deus. Você vai perder, mesmo frequentando a igreja ou pregando o evangelho, você não vai entrar. E ele aceitou a repreensão. Logo que ele teve isso, três nações se uniram contra ele. Aí diz assim, então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da lei do mar e da Síria, e eis que já estão em Hassasson Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu. Quando nós tememos, é que a nossa comunhão não está perfeita, mas ele era de Deus, e o que ele fez? E pôs-se a buscar o Senhor. Sou eu, é você. Se alguma coisa está nos tirando da paz, está nos fazendo temer, temos que buscar. Quando nós já estamos bem com Deus, nós já sabemos o que fazer. Nós podemos até orar, Deus me dá uma direção, mas sem temer. Como é que eu vou nessa batalha? Mas o Senhor é comigo. Quando você teme, é que há ausência de Deus. Eu expliquei, medo, ausência de Deus, ausência de medo. Então, se você está temendo, você tem que buscar se envolver mais. Se você se assusta com o mal, se você se apavora com o mal, se o mal tira a sua paz, se o mal rouba a sua paz, você deve se preparar para isso, entende? Você deve se preparar realmente para buscar a Deus. Ele buscou. Aí a Bíblia diz para nós, continuando na mensagem, e apregou jejum em todo Judá, às vezes é necessário. E Judá se juntou para pedir ao socorro. Também de toda a cidade de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé. Opa, você tem que se levantar. Lembra? Levanta-te, que eu falei no início, mata e come. Quer dizer, mata esse medo aí, mata essa perturbação da sua mente e come. Quer dizer, e viva, vai viver a vida. E na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Senhor de Deus, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. A oração do Pai Nosso, o Senhor Deus nos ensina isso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Quer dizer, sempre exaltando o Senhor, entre sempre glorificando a Deus, exaltando as qualidades do Senhor. E não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier. Aí vou dar uma parada aqui. O que ele está fazendo? Ele está colocando diante de Deus aquilo que a palavra de Deus diz. Lembra no início, olhando para Jesus. O que é olhar para Jesus? Olhar para aquilo que a palavra de Deus diz, olhar para aquilo que está escrito na palavra, fazer um confronto entre os fatos e a palavra. Ele foi orando. No versículo 12, para pular um pouquinho, no 12 ele diz assim, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos, quer dizer, estão postos nas tuas promessas, estão postos naquilo que o Senhor Deus diz. Somos nós, Deus, meu filho entrou no álcool, meu filho entrou nas drogas, entrou na prostituição, mas a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Deus, eu não sei nem como é que eu vou agir aqui, mas meus olhos estão postos em ti, quer dizer, naquilo que o Senhor Deus diz, e isso é importante. Aquilo trouxe confiança para ele, e diz assim, versículo 13, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e as suas filhas, seus filhos. Quer dizer, ele conseguiu fazer o quê? Levantar todo o povo. A oração dele foi tão positiva que todo o povo ficou de pé. Glória a Deus. É isso que tem que acontecer conosco, é isso que tem que acontecer na nossa vida. A nossa oração não é para derrubar ninguém, mas nós temos que ter uma fé que as pessoas que estão ao nosso redor vão se levantar. Olha, o caso lá em casa é sério, mas o papai é um homem de Deus, a mamãe é uma mulher de Deus, o meu filho, a minha filha, e ele está dizendo que Deus está tomando conta, que Deus está agindo. Quer dizer, ele levanta a fé dos outros, ele não abate. Que tem oração que é tão fracassada que as pessoas ficam contaminadas, né? Ficam entristecidas. Não
Não, ali foi uma coisa muito bonita, que é para nós também. Aí diz assim: e então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matania, levita dos filhos de Asaf. Aí ele deu a direção de como é que o povo tinha que agir, e ele falou uma coisa muito bonita, e diz assim: e Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis amanhã, é por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão... Oh, meu irmão, é isso que tem que fazer, trazer Deus para a batalha. Como é que eu trago o pastor Jair? Olhando para ele, olhando para aquela promessa, para aquela declaração: Deus, a tua palavra diz que para o Senhor não é impossível. Apareceu esse câncer na minha mulher, no meu marido, no meu filho, no meu pai, mas eu estou olhando para ti, para o Senhor não é impossível. Eu invoco o teu poder aqui, eu invoco a tua ajuda. E quando você crê que Deus está na batalha mesmo, e ele acreditou que Deus estava na batalha, o que ele fez? Versículo 20. Estou pulando para não ficar extensa demais. E pela manhã se levantaram e saiu ao deserto de Tecoa. E saindo, pôs-se em pé Josafá. Olha aí, pessoal, ninguém pode ficar abatido não, hein? Ninguém ouve quem não está de pé. E disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Mas notou uma coisa? Vocês já ouviram, muitos que estão aqui já ouviram isso. O que o Josafá fez? Uma coisa de doido. Pense na guerra daquela época. Lembra dos filmes? Os homens vinham com escudo assim, né? E atrás vinha o pessoal com o quê? Com espada, com lança, com machado, né? Com foice, né? Com pedaço de pau, com pedra. Era assim mesmo a batalha. Mas os da frente, os armados, é aqueles que vinham com escudo. Quando lançavam uma coisa, protegia eles e os que estavam atrás, até que eles chegavam corpo a corpo. Mas era assim. O que ele fez? Coisa de doido, de maluco. Como é que vai colocar os cantores na frente? Como se fosse aqui: vocês são os armados aqui da frente, entenda bem, e aqui estão os cantores, e aqui estão os inimigos. Mas qualquer flecha vai atingir o cantor. O cantor não vai se defender com um tamborim, né? Que era daquela época lá. Não, eles acreditaram que Deus estava na batalha. Quer dizer, por que eles colocaram o cantor? O que o homem disse lá atrás, o profeta de Deus? Essa batalha não é vossa, senão... Peraí, se a batalha é de Deus, Deus não perde batalha, então eu tenho a vitória. Quer dizer, é isso que temos que fazer: olhar para Jesus, trazer Deus para a batalha. Traga Deus para a sua batalha. Como é que eu consigo, pastor? Invocando o que está escrito: Deus, é a tua casa, é eu e a minha casa. Deus, está escrito que para o Senhor não é impossível esse câncer. Em nome do Senhor, ele está amaldiçoado, porque para o Senhor não é impossível. Jesus, apareceu esse vício, está dominando meu filho, mas não vai prevalecer. Você invoca, aí não tem esse todo lado, tem feitiço, macumba, feitiçaria. Eu fico olhando, pessoal, que é o que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Como eu falei, esse negócio que é o termo social, inclusive, entenda bem, para querer agradar meia dúzia, não, tem que falar a verdade. Amigo, os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Você quer entrar no reino, tem que parar de mentir. Mais do que isso é nascer de novo, pedir a Jesus um novo nascimento, é crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, é crer no coração que ele venceu o inferno e a morte, pedir para ele: me salva, ele vai fazer de você um novo homem. E se você aceitou Jesus, continua em práticas pecaminosas, você não vai entrar, não vai. Os fornicários não entrarão, os adúlteros não entrarão, os mentirosos, os roubadores não entrarão, entenda, no reino dos céus. E para isso, para não ficar falando grupos que a pessoa acha que é discriminação, é para todos isso. Agora, Jesus aceita todos. O que vem a mim, ou de maneira alguma, o lançarei fora. A mesma coisa é agora, é a palavra de Deus, meu irmão. Você tem que ser valente, pegar a palavra, pegar a promessa. Deus, está escrito, eu e minha casa, para o Senhor não é impossível, vai valer. Aí eu fico olhando como é que as pessoas fazem apologia às coisas do diabo, não é verdade? Exaltando essas entidades de feitiçaria. Tem entidade que é especial. Você vê, esquece qualquer coisa, você vê nos postes nas ruas: traga a pessoa amada em 30 dias, já ouviu isso aí?
Quem não ouviu isso? Mas quem é a pessoa amada? É o marido de uma mulher e outras coisas, vai tirar o marido da outra. Isso é coisa de Deus, vai tirar o pai, entenda, de filhos, de uma casa. Isso é um demônio, irmão. Mas a pessoa faz apologia. Não, é uma entidade, é um guia. É um guia, não, é o guia do diabo. É um espírito de Satanás. Não é verdade? O outro, entenda lá, fica lá com a entidade, põe a entidade lá com uma roupazinha lá. Quem é aquela entidade? Faz os outros tomar cachaça. Eu acho que o único que gosta é o dono do alambique. Nem acho que o dono do alambique gosta, porque o pingoso vai morrer cedo e vai deixar de dar lucro. Mas parece que é cômico, mas é verdade. Como é que a pessoa vai ver que aquilo é ideal? Em 30 dias eu trago a pessoa amada. Mas quem é a pessoa amada? A pessoa amada é o marido da Dona Maria, que a Joana quer para ela. Mas o João é casado com a Maria, ele tem 4 filhos. Mas eu gosto dele, a entidade traz para mim. A entidade não quer nem saber dos que traz. Mas, pastor, acontece isso. Mas em nome de Jesus, tudo isso é desfeito, irmão. Pode ter certeza disso. Em meu nome expulsarão demônios. Foi isso que começou a mudar quando os pastores começaram a mostrar que o nome de Jesus tem poder sobre esses demônios. O pessoal tinha medo desses demônios. Entidades dizem, não mexe com o bicho, não, que o bicho é perigoso. O bicho é um derrotado que Jesus venceu lá na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus. Essa é a mensagem inicial, daqui a pouco tem mais.